Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram os últimos dias e também esta quinta-feira, dia 4 de maio de 2017. Depois que a segunda turma do STF concedeu habeas corpus em 3 casos, incluindo José Dirceu, contrariando inclusive suas próprias decisões, decisão essa que causou indignação da sociedade, o ministro Edson Fachin surpreendeu positivamente. Ele não concedeu o habeas corpus que foi solicitado por Palocci, e isso não surpreende, porque essa é a linha que ele tem adotado. O que surpreendeu foi a decisão de não deixar a segunda turma do STF analisar esse pedido de habeas corpus, e sim o plenário da Casa. Agora, todos nós vamos saber como os ministros pensam e qual será a decisão de toda a Casa, de todo o STF. E algumas coisas bem contraditórias aconteceram no meio desse processo. Vocês lembram que na semana passada Palocci tinha dito: farei delação premiada. Inclusive sentou na frente do juiz Sérgio Moro e disse para ele: estarei aberto para a delação. Puxou o saco do juiz. Puxou o saco do juiz. Diz assim: o senhor vai ter que trabalhar só mais um ano depois de escutar tudo o que tenho a dizer. Inclusive contratou um advogado que é especialista em delação premiada. Mas de uma hora para outra, Palocci mudou. Entrou com um pedido, Marne Barcelos, de habeas corpus e dispensou o tal do advogado. Vamos analisar esse fato, o que vai acontecer daqui por diante. Algumas outras notícias importantes dessa quinta-feira, também na área política, mas daí agora a gente traz para o município de Porto Alegre. O secretário Kevin Krieger, em conversa fechada com o prefeito Marquesan, anunciou que deixa o governo a partir da semana que vem. E mais uma ramificação da Operação Lava Jato, chamada Operação Asfixia, Chicão Tofani. Foi deflagrada no dia de hoje. E sabe o que está em xeque? Lembra da lei de repatriação, de trazer os dinheiros, os recursos do exterior e legalizar? Pois parece que tem, desculpe o termo, treta no meio disso também. Muito bem-vindos ao Atualidades Pampa, que começa agora com os meus colegas Marne Barcelos, Jéssica Verde, Chicão Tofani, Gustavo Vitorino e Cris Bart. Olha a cara. Que bom. Por que tu não gosta de falar treta? Não sei, acho meio Eu achei falar treta. Eu falo. Treta? Eu falo. Eu uso muito ser treta. O vocabulário, tu identifica o nível da pessoa, não é mais o carro. É a casa e o vocabulário. E o Vitorino, Eu sou muito malandra mesmo nisso. Mas depende, né? Olha o nível da Cris Bart. Eu também uso treta e não me faço uma treta pessoa... não é uma palavra de bom nível. Nível baixo por isso. Numa mesa e aquela treta lá, como é que tá? É de baixo calão. Mas é só de vez em quando. Ela pediu desculpa. Só de vez em quando Eu pra usei brincar. porque assim, ó, pra Talvez falar sobre uma rave, isso... Talvez colhe É só essa falando palavra. treta, gente, porque isso aí é o mais baixo calão de todos dos últimos tempos. Eu já aviso, eu falo treta e não peço desculpa por falar não, tá? Eu não falo porque eu Esse é sou meu fino jeito. e sofisticado. Tá bem, eu pedi Eu sou muito desculpa. coloquial. Eu sou pedindo Eu não, eu sou desculpas porque sofisticado. esse é o meu jeito. Descolado. Tá. São as duas palavras que estão em moda hoje no Brasil, é treta e teta. Exatamente. Pra mim, treta O que e tem teta de E, aliás, gente rima. pendurado, que tem Olha- de gente pendurada, vocês não fazem Na treta ideia. e na Gustavo, teta. aqui, ó, vamos retomar essa história do STF, antes que o Chicão brinque com a gente, né? Que a gente tá falando sobre essa Eu história não brigo de chata ninguém, e querido. tal. Chata pro Tô ouvinte, não pra brincando. mim. Pra mim tá tudo bem. Falar Pra um mim, pouquinho tá com você, dessa aqui. decisão que cabe agora ao plenário da Casa sobre as prisões em primeira instância, né? E não em segunda instância, porque segunda instância eles já decidiram que segunda instância pode, mas essas prisões alongadas em primeira instância, que a segunda turma já deixou bem claro que de 3 a 2 eles vão soltar todo mundo, acabar soltando todo mundo. O que tu acha disso? Eu acho que o triunvirato Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes está propondo o fim da primeira instância no Brasil. E a liberdade indiscriminada de milhares de criminosos de alta periculosidade e criminosos contumazes, que mesmo condenados
continuam cometendo crime, continuam praticando atos ilegais. O exemplo do Zé Dirceu é absolutamente claro, ou seja, o Zé Dirceu continuou operando a propina, mesmo depois de condenado, e foi mantida a prisão dele. Esses 3 ministros, por esse entendimento e por aquelas coisas de composição do STF, vão soltar essa gente. Eu fico perguntando o seguinte, essas pessoas que têm 3, 4, 5 homicídios, que estão presos na primeira instância por condenação do magistrado e por não cumprirem as regras de responder em liberdade, essas pessoas serão soltas também? Não foram, né? Não foram. Algumas decisões bem contraditórias, inclusive desses ministros que votaram dessa forma para tirar José Dirceu. 12 mil condenados em primeira instância, na mesma situação, com processos exatamente iguais no STF. E o STF julga diferente, ou seja, eles soltaram o Zé Dirceu. E foi um recado claro para o Palácio. Soltaram o Bunlai, soltaram não sei mais quem. O Aike. O Aike, soltaram. E esse foi um recado para o Palácio. Palácio, cala a boca que nós vamos te soltar. Espera só um pouquinho mais. É o que vai acontecer. O Palácio em 1 ou 2 meses vai estar soltando. Já que tu acertaste o placar do STF da segunda turma, qual será o placar para o plenário? O placar do plenário vai ser diferente. O placar do plenário vai ser 7-3 ou 6-4. Porque a primeira turma é composta por magistrados, por ministros que já manifestaram a sua opinião sobre a prisão temporária. Inclusive do Bruno, do goleiro Bruno, que voltou para a cadeia. A primeira turma, composta pela ministra Rosa Weber, o ministro Barroso, o Marco Aurélio de Mello, enfim, a primeira turma ela é bem mais rígida, ela entende que a sociedade deve se sobrepor às pessoas. Agora, vamos deixar bem claro. Eu respeito essas pessoas que apoiam, que acham que a lei tem que ser cumprida. Sim, eu continuo dizendo, no Brasil, quem não quer cumprir a lei, a interpreta. E isso parte exatamente da comunidade togada. Quando você não quer cumprir a lei, você a interpreta. E é o que a segunda turma do STF está fazendo. Porque essas pessoas não cumprem os requisitos de responder em liberdade. São pessoas que continuam praticando crime. O Zé Dirceu tinha depósitos nas contas dele, da empresa dele. A propina continuava, ele continuava telefonando, operando o esquema. Ou seja, e o Sérgio Moro decidiu manter ele preso. E agora ele foi para casa. O que você acha que ele está fazendo hoje? O que você acha que ele está fazendo hoje? Está articulando, claro, né? Está com o telefone na mão essa hora. Movimentando milhões para cá, milhões para lá. Olha, eu fiquei um tempo aí sem receber, estou na área outra vez, coisa e tal, tá. Então, sabe? E aí vem aquela coisa do entendimento, porque existe uma campanha hoje, Chicão, contra o Sérgio Moro. Tem. É a campanha dos ciúmes e da inveja. O Sérgio Moro comete os deslizes dele? Sim, ele comete, mas eu quero que me dê um magistrado que não fez lambança até hoje com a caneta. Eu quero um magistrado, um desembargador, um magistrado, qualquer um, que a gente possa pegar os julgados dele e dizer assim... Não, é ser humano, né? Perfeito. A própria decisão dele, que o Lula teria que estar em todas as audiências das 87 testemunhas arroladas... Foi derrubada pelo TRF4. Foi derrubada pelo TRF4. Foi uma decisão monocrática de um desembargador que entendeu que não existe essa obrigatoriedade. Mas eu acho que isso deve ser levado por uma turma para decidir. Porque também o pedido de 80 testemunhas, inclusive também é abusivo. Algumas de fora do Brasil, é abusivo. Mas com certeza. Só que tem uma coisa... Se o Sérgio Moro não aceita as 80 testemunhas, Mário, depois o advogado vai alegar cerceamento de defesa. E aí eles anulam o julgamento. Quer dizer, a justiça brasileira está à beira da falência. E nós à beira do abismo. À beira da falência hoje. O cruzamento de leis... Eu só gostaria de falar um termo que o Vitorino usou algumas vezes aqui. Isso me causa profunda moça. Chama-se hermenêutica, que é a interpretação do texto da lei. Então, cada magistrado, ele tem uma interpretação da lei. Mas que país é esse em que cada juiz pode interpretar a lei do jeito que ele quer? Não lhe parece? Acontece até no STF, mas é isso! Mas, meu Deus, o Vitorino um dia disse com muita propriedade isso. A gente brinca muito, mas ele falou com muita propriedade. Mas a lei é só uma. Não pode interpretar a lei. Eu não quero a opinião do juiz, eu quero que ele faça cumprir a lei. Compra a lei. Não, sabe, então essa palavra hermenêutica significa isso. Interpretação do texto da lei. Estou batendo aqui para me rir com essas coisas. Então, como eu já atravessei...
já atravessei. Revolução, 1964. Enfrentei a censura dos programas de rádio que eu fazia naquela época. Enfrentei censura do programa de televisão que eu apresentei durante 10 anos na TV, na antiga TV Peratini. Olha como eu sou antigo e tal. Eu fui levado de camburão 2 vezes porque um ouvinte disse uma bobagem no ar. Eu fui levado. E aí expliquei. E o meu tio era o homem do DOPS. Foi quem deu a de prisão para ti. A ordem de prisão. Não. O hino da minha família. Em primeiro lugar, o maior respeito. Conversei com o presidente Emílio Garrastazu Médici, me tratou com o maior carinho e disse o seguinte: Guri, a minha mulher te ouve todos os dias. Era minha ouvinte na antiga rádio. Então, eu tenho um apreço muito grande por essa época. Então, eu enfrentei tudo isso eu enfrentei. Agora, enfrentar o que nós estamos enfrentando no momento atual, em que a interpretação da lei, hermenêutica, então tem essas palavras todas que as pessoas nem sabem o que significa isso, Vitória. Então, sabe que me dá uma tristeza muito grande. Eu já disse aqui, eu sou brasileiro, nasci aqui, tenho orgulho de ser brasileiro, mas tem certos momentos que o Rui Barbosa se aplica com muita propriedade. Tem que ter vergonha. E a população está se manifestando, né? Muitas pessoas ficaram contra a decisão dos ministros para soltar o José Dirceu e criaram até na quarta-feira um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado que já está com quase 300 mil assinaturas para pedir o impeachment do Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Será que eles conseguem alguma coisa? O que adianta? Não passa nem perto, porque tem que passar mas eu acho que é bom fazer esse movimento. Sim, sim. Bom. Tem que colocar a suspeição em alguém que já é suspeito desde a nomeação. Né? Não dá para simplesmente identificar, porque assim, pensa bem, como é que um ministro julga um processo em que o advogado de uma das partes é o patrão da mulher dele? Sim, isso, né? Lembra das 10 medidas contra a corrupção? Sim. Nasceu de um abaixo-assinado assim também. Só que eles mudaram tudo no final das contas. Mas assim, que dê a vergonha na cara, que dê o constrangimento, que dê o impedimento legal. Pô, você tem que se declarar impedido. Pensa é o mínimo, bem. É o princípio. Tribunal de Ética da OAB cai na distribuição para mim. Na distribuição para mim cai. Já aconteceu. Caiu para mim na distribuição, Tribunal de Ética da OAB, relatar uma matéria de um advogado que eu conhecia. Impedido. Me declarei impedido. Claro. Olha, eu não sou não vou relatar matéria que eu não vou votar. Honesto. Porque, eu conheço esse cidadão, conheço esse advogado, é meu amigo. Porque tu é honesto, né, Vitorino? Agora não existem mais pessoas honestas. O advogado do réu é patrão da mulher dele. Agora, que a gente tem que tirar o chapéu pro Edson Fachin, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele tá batendo... Ele tá batendo de frente. Eu também não. Me surpreendeu positivamente. Ele é corajoso. O Edson Fachin está me surpreendendo. Eu não esperava dele essa imposição que ele está tendo lá. Agora, me preocupo muito porque o STF, por ser a última instância, tudo acaba indo parar lá. Se ele firma uma jurisprudência anacrônica como essa, a gente vai acabar perdendo a credibilidade. A primeira instância não vai ter mais valor nenhum. E a segunda instância, atolada como está de processos, vai representar uma verdadeira água represada. Vão soltar todo mundo, não importa a sentença que o cara tem. E agora está sobrando para o TRT da 4ª Região, que aliás fica em Porto Alegre, que tem que julgar essas ações em segunda, os recursos, né? Em segunda instância, para decidir se eles são culpados ou não são culpados. Mas aí sabe qual é a jogada dos advogados de defesa? Empurrar com a barriga. Como sempre, né? Testemunha, não vê o do Lula lá tá fazendo? Enrolando. Testemunha, não sei o que aí vai até 2030, a prisão vai ter que ser distendida ou vai soltar o cara, porque senão recorre ao STF, o STF solta. Então assim, tem um cidadão que eu acho que é o grande injustiçado do Brasil, que a população deveria fazer um abaixo-assinado para tirar ele da cadeia. Se chama Marcos Williams Herbas Camacho. Marcola, o Big Boss do PCC, fez menos mal para o país que Zé Dirceu. Então o STF tem que tirar Marcola da cadeia. E depois pegar Fernandinho Beiramar e tirar da cadeia também. Tem que fazer isso aí. Porque o Zé Dirceu é um bandido. É um bandido que está solto. E esse STF não tem a mínima credibilidade
e transparência para julgar alguém. Tem que tirar o Marcola. Eu, se eu fosse Marcola, eu estava com habeas também. Mas ele não tem condenação já. Então, mas isso tudo é desdobre. Esse desdobre que não quer. Ninguém mais quer saber do mimimi. Tem que tirar Marcola. Não tem que tirar ninguém. Tem que prender quem não está tudo. Tem que prender os que estão soltos. Já que solta o Zé Dirceu, solta o Marcola. Fizeram mal igual. É que o Chicão fica indignado, ele tá certo. Fica. Tá indignado. Marcola não me fez mal, o Zé Dirceu fez. Olá, E matou muita gente também de fome. De fome. De fome na fila do SUS, Isso. sem material para cirurgia e sem atendimento, etc, etc. Tem que Olá, Carla, boa noite. Um abraço para o Chicão e para o Marne e para a bancada. STF igual, Superior Tribunal Falcatrua, como se chama agora. Quem diz isso é o Gilberto Weber. Parece mentira, colocaram por água abaixo até a credibilidade da maior corte do país. Porque em qualquer país, a Suprema Corte é sempre vista como uma salvaguarda da Constituição. Então, eu vou aproveitar as palavras que o Marne expressou aqui agora há pouco de indignação e vou dizer o seguinte, Marne, uma lei, quando você não quer cumprir, você interpreta. Claro. Chicão Tofani, que relógio é esse lindo, maravilhoso? Esse aqui é um relógio que o Bill Clinton usa, essa marca Timex, é uma marca americana de alta tecnologia. Esse relógio aqui é um Scuba, que quando tu vai descendo, ele vai te dando quantos metros está descendo. Se desce 10 metros, 50 metros, vai até 200 metros. Como ninguém desce mais que 2 metros, ele marca 2 metros. Para te nadar em 2 metros. Ele marca a dívida também, esse relógio? Não. Graças a Deus que não, né, Chicão? Agora, eu soube... Porque aí eu ia te pedir emprestado. Amenidades? Pode ter amenidades? Claro. Não, porque eu soube de uma história do senhor Vitorino, senhor Vitorino, que ele está recebendo muitas imagens de pessoas, de nudes e tal, de moças e tal, que estão mandando imagens. Não é verdade ou foi fofoca, intriga isso aí? Não, acontece às vezes, as pessoas... Mas isso, a fofoca agora é amenidades, está na cartola amenidades, né? É outro aqui. Fofoca. É o Chicão fazendo a entregação e o Marcelo. O Chicão fazendo a entregação lá fora e o Marcelo Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Elas mandam com o rosto ou mandam assim com o rosto cortado? Assim, depende, se a pessoa não deve nada pra ninguém. Vazamento com identificação. Tá enrolando. A primeira vez ele não consegue falar. Não, mas é que assim, é porque eu acho constrangedor, entendeu? É uma pessoa que você não conhece, porque eu entendo, às vezes namorada trocam imagens mais fortes, estão distantes, para dar uma pimentada na relação. Sim, eu acho perfeitamente normal, natural, não tem nada contra. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, respeita a todos. Sim. Mas eu acho que você mandar uma imagem erótica para uma pessoa que você não conhece, que é uma imagem num tubo de televisão, nem tubo tem mais, né? Tá lá na televisão. Tá meio antigo, hein? Eu acho uma coisa deselegante. Você não faria isso, né? Eu não acho. Sua imagem pelada. Imagina, eu ver uma apresentadora bonitona lá, vamos mandar uma foto para ela como vinha o mundo? Não. Não, de jeito nenhum. Tem gente que não tem nada a perder, tem gente que curte, que gosta, que isso lhe dá prazer. É o hedonismo, entendeu? Tem hedonismo na função de mandar nude. O que tem que fazer, é receber. Vazamentos e tal. Tá nem aí. Não, mas eu apago, eu recebo e apago imediatamente. Não gostou muito do vazamento. Não gostou muito do vazamento, foi a mulher dele que vazou. Eu acho horrível. Infelizmente, eu já recebi algumas fotos nas redes sociais e me choca. Eu acho horrível, eu não entendo como é que as pessoas conseguem mandar isso. O que não se deve fazer, em hipótese alguma, é guardar qualquer tipo de imagem. Não se guarda qualquer tipo de imagem, apaga tudo. E outra coisa, quando você apaga a mensagem no WhatsApp, você não apagou as imagens, sabia? Não apagou as imagens. Onde é que ficam essas imagens? Você tem que ir lá nas configurações. Não, você vai nas configurações, você tem que apagar o buffer, os arquivos temporários. Mas nunca mais serão apagadas na vida. O buffer? Nunca mais serão apagadas. O que é buffer, gente? Não vai dar para ele explicar agora. Não, bom, aí vai conversas, aí você vai lá nos arquivos de imagem, aí você vai lá e lá você apaga tudo. Porque você apaga o recado com a imagem, você não apagou a imagem, apagou só o recado. A imagem permanece arquivada. Então assim, eles chamam de buffer, que é os temporários. Quem acha que apagou...
Não apagou. Não. É bom então, fazer assim, uma limpeza de vez em quando no telefone. Nudes no WhatsApp. Tá lá. Você sabe onde que começa o problema, Cris? Assim, ó. Você tem um telefone, aí você fala, recebe, manda nude, recebe nude. Apaguei a mensagem, apaguei. Aí dá um problema no seu telefone. Mas claro. E aí vaza tudo. A partir daí que surgiu a lei Carolina Dickmann. Isso. Que foi do laptop dela. Do laptop dela. Ela mandou consertar o laptop que não ligava e tinha imagens salvas, mas ela ainda sabia que tinha as imagens salvas no laptop. Agora, no celular, as pessoas não sabem, principalmente o WhatsApp. Não pode mais contar com a ética, né? Não existe. Falando em ética, eu quero voltar agora para o Senado, falando sobre... para o Senado, para o Congresso, enfim, falando sobre a reforma da Previdência. Ontem aconteceu o maior tumulto na comissão. Os agentes penitenciários invadiram, por volta das 10h30 da noite, a comissão que analisa a reforma da Previdência, que, aliás, já tinha aprovado o texto base da reforma e tinha, em seguida, começado a votar os destaques da proposta. E, a princípio, esses agentes penitenciários seriam beneficiados e eles tiraram os agentes penitenciários. Então, houve um grande tumulto. Eles entraram e invadiram a sala. Teve spray de pimenta, mas foi assim, ó, Chico Antofani, não acredita, era agressão no meio de uma comissão dentro da Casa Legislativa. Tem os vídeos na internet. Não tá uma bamboneira esse Brasil? É terrível. O que vai acontecer, Marlene? Bom, eu acho que nós entramos num processo anárquico profundo. Por quê? O Chicão ontem disse que o país não tem um líder. E não tem um líder. Nós não temos nenhuma liderança, ninguém que dê um para-te quieto, como se diz lá na fronteira, nesse tipo de coisa. Então, todo mundo se acha no direito de fazer tudo aquilo que queira. Claro que tudo que interessa é a sua categoria, a sua classe. Então, esse é um processo anárquico. Eu não conheço nenhum processo anárquico que tenha dado certo. Se não existir uma liderança, se não existirem as leis que sejam cumpridas, que não tenham as interpretações e tal, nós vamos acabar acontecendo aquilo que o Vitorino falou ontem, a respeito de que um general teria dito o seguinte: olha, legislativo, corrupção, executivo, corrupção. No judiciário, não. Então, são coisas graves, é um momento grave que nós estamos vivendo. Eu disse que eu nunca presenciei isso na minha vida, porque quando foi derrubado o João Goulart, a primeira providência dele foi perguntar ao general Assis Brasil o seguinte: vem cá, pode matar alguém, morrer? Claro, presidente, então eu estou indo embora, eu não quero que morra ninguém. Só que o João Goulart tinha outro tipo de pensamento. Acusaram o João Goulart de comunista. Como comunista se ele era um homem milionário, dono de milhares de hectares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Uruguai e Argentina. Então, é um momento grave, Cris, nós temos que pensar muito. Eu fico preocupado com a juventude, com esses meninos que saem aqui da faculdade todos os dias, que passam por mim, das pessoas que vêm falar comigo na rua, falar de filosofia, essas coisas todas. Então, eu não sei, sinceramente, onde nós vamos parar. Será que vai ser aprovada essa reforma da Previdência na Câmara? Eu acho que vai ser aprovada. Eu acho que vai ser aprovada. Eles têm uma série, são dezenas de destaques que serão debatidos na terça-feira. Terça-feira vai ser votado ainda na comissão. Ainda na comissão. Mas assim, na comissão eu tinha a convicção de que seria aprovado com relativa facilidade, porque a maioria é simples e o governo ainda tem uma maioria esmagadora. Tanto na comissão. Eles substituíram também algumas pessoas dentro da comissão. Mas já no plenário vai ser diferente, porque no plenário vai precisar 2/3, é um negócio mais complicado. E outra coisa, a pressão popular está enorme. Hoje foram os agentes penitenciários, tem outros grupos que vão para lá, porque o que eles descobriram? Quando começaram a tirar gente da reforma, tira não sei quem, tira não sei quem, tira os não sei que, tira não sei que lá, foi tirando todo mundo, as corporações descobriram o seguinte: quem vai lá e grita, leva. Pô, tirar os agentes, a polícia legislativa, que é meia dúzia de gato pingado que fica ali dentro do Congresso, tiraram os caras da nova lei da Previdência. Eles vão continuar se aposentando com 12, 14 mil por mês, com 50 anos. Para aí. Convulsão social. Daí sim, né? Daí tem que reclamar. Mas já tiraram os caras. Tiraram os caras. Então o que eles descobriram? Quem vai lá e grita, eles tiram.
Quem fala grita é Tá, mas é ao contrário essa história dos agentes penitenciários. Sim. Eles iam ficar na regra dos 55 e aí eles tiraram eles da regra dos 55 e passaram para o normal. Que teve uma reação lá dentro. Agora tá cheio de grupo pressionando lá. Tem procuradores não sei do que, tem os mergulhadores do Diabo com Carregue, tem os mineiros... Coitado do Diabo também, vai ter tanta gente para carregar que o Diabo não tá mais aguentando. Aliás, o Diabo não aguenta muita coisa, né? A média de aposentadoria é de Então, R$ 1.100 para os mortais da iniciativa. 1.622, eu dei ontem o número. Da iniciativa privada, eu acho que é menos. Não, 1.622. Tá no site Transparência. E no outro, 1.622 funcionário da iniciativa público. privada. Aí vem a máquina pública. Judiciário. Média, 27.200. Legislativo, média, 28.800, não sei o quê. O que, salário? Média. Média? A gente ganha 90 mil. Ministério Público, 29.700 e alguma coisa. Média salarial. E aí eles pegam os miseráveis que ganham 1.600 pratas de média e vão fazer isso pagar a conta dos outros. Mas é uma canalice, essa reforma da Previdência é uma canalice. Quem vota a favor disso vai ter que dar satisfação para a população. E se tomar umas burdoadas no aeroporto, eu não vou ficar triste, não. Porque chega, não dá mais. Posso falar? Tem uma pergunta para te fazer. Eu tô te defendendo. Não, tô vendo, porque a bancada tá contra mim, fiz um escão agora. Por quê? Porque eu falo treta, já fui chamada até de uma pessoa de baixo calão aqui. Como assim? Presta atenção. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que o Brasil gasta cerca de 400 milhões de reais com o Tribunal Superior Militar em tempos de paz? Cerca de 400 milhões de reais por ano. Tá, eu vou falar uma coisa para você, assim, ó. Eu sempre fui a favor da extinção do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Aliás, dos estados. Eu acho que poderia ter um tribunal federal que julgaria os crimes de ordem militar. O problema é o seguinte, o problema é que no Brasil nós temos uma aberração, mais uma jabuticaba. Que é o Tribunal Militar? Não, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. País decente tem uma polícia só acabou. Isso é dicotomia, né? O país que tem um decente tem uma polícia. A polícia, pronto, acabou. Não tem. Aqui tem a polícia militar para as ações preventivas, para as operações, e tem a polícia civil para a investigação, que é o pós-crime, né? Aí começa a encrenca. Quando você dá a uma instituição um regime militar para o exercício de uma ação civil, você começa a complicar todas as variáveis na hora de julgar. Então, assim, para que existe o Tribunal Superior Militar? Tribunal Militar em Brasília? Para julgar crimes militares. Acredite se quiser, eles existem. Não acredito, mas poderia ser uma vara dentro da justiça comum. Mas é tempos de paz, o Brasil na CTI, né? Na fase terminal, se encontra 400 milhões de reais por ano. Bom, é uma grana. Poxa, é muito dinheiro. 400 milhões por ano é 10 hospitais. Né? São. Quantos leitos? O que é mais importante para o país? 10 hospitais? Quantos atendimentos, quantos leitos, hospitais, consultas? Vocês dois aí estão combinando desde ontem. Ontem vieram num azul claro, assim, hoje estão num azul mais escuro. A gente se manda o WhatsApp para ver que roupa a gente vem. Amigo? Esse aqui é azul. Isso é azul. Azul marinho, né? Tu fez jardim de infância? Não, aqui é azul, mas isso aqui eu não sei o que é. É um azul branco assim. que dá um azul mais claro. Ele não fez jardim. Tem umas listinhas. Boa noite, amigos dessa maravilhosa bancada. E a dona Magda foi dar um rolé? Eu recebi uma maravilhosa aqui da Magda. E quanto à ética, trago uma frase cuja autoria não me recordo. No mundo atual, o ego sobrepuja a ética. Denise de Pagé. A Magda, exatamente. A Magda, ela está trabalhando, apresentando um evento. Olha aqui, o Matheus Mesa, lá de Itajaí, mandou uma mensagem, está nos assistindo pela internet. Valeu, Matheus, um grande abraço. Ele diz o seguinte: onde está a dona Magda, o nosso Darth Vader? Ela vai morrer quando ouvir isso. Ai, meu Deus. Por falar em Darth Vader, hoje é um dia especial para vocês que gostam de Star Wars, né, Vitorino? Sim, eu não gosto. Vitorino. Eu não gosto, porque eu adoro. O Vitorino gosta. Eu já assisti cada episódio umas 18 vezes. Não, tu sabe por que é um dia especial? Eu já decorei. Sabe por que é um dia especial? Porque é dia 4 de maio. E aí tem aquela famosa frase que falam, né? A força esteja com você. Que em inglês é... May the Force
With you. E o May the 4th, eles escolheram a data 4 de maio, porque em inglês 4 de maio é... May the 4th. May 4th. E aí eles escolheram essa data para comemorar, e desde 2011 tem um grupo grande que se reúne eu tô vendo no Brasil inteiro e no mundo também, para comemorar. E inclusive um canal de emissora a cabo aí, de filmes, está passando hoje todos os 7 episódios o dia inteiro. Olha aí. Maratona. Então a força esteja com você. Bem legal. Não sei se aí no WhatsApp estão perguntando, mas aqui no e-mail já me perguntaram sobre a saída do secretário de Relações Institucionais, Kevin Krieger, do governo de Marquesan Júnior. Hoje eles tiveram uma conversa, nessa quinta-feira, durante a manhã, a portas fechadas, e a decisão é que ele vai sair a partir da semana que vem. Ainda não se sabe quem será o substituto, provavelmente se fala no nome do vice-prefeito. As justificativas que estão sendo dadas para a saída não é apenas uma justificativa, é um conjunto de justificativa. Kevin, todos sabem, é meu irmão, e aqui eu trago também essa visão, não só como jornalista, mas como irmã também. Kevin, ele está com um bebê novo em casa, que tem 60 dias, ele quer acompanhar mais de perto o crescimento dele. Com a política, a gente sabe, ainda mais num secretariado, que a gente fica muito afastado disso. Isso é apenas uma das coisas. O Kevin, ele foi uma pessoa de grande importância na campanha do prefeito Marquesan. Acho que você se recorda disso. Eu me lembro perfeitamente. Né? Ele chegou a ser tido como o homem forte, né, do governo. Acontece que desde o início ele não tinha muita certeza se deveria assumir essa secretaria, se queria realmente continuar atuante na política, mas entendeu que era necessário fazer toda essa transição de governo. Talvez, no meio desse processo, e trabalhando junto com o prefeito Marquesan, eles tenham tido alguns desapontamentos, mas assim, nada disso, eles brigaram, porque já falaram, porque chegaram às vias de fato, nada disso aconteceu. O meu irmão está saindo muito bem da prefeitura. Eles têm temperamentos diferentes, um é mais conciliador, o outro é mais impositivo, um é mais de delegar atribuições para aquelas pessoas que ele trabalha, o outro é mais centralizador. O Kevin também tem convite e talvez vá para o Grêmio. Eu sempre coloquei isso, que meus irmãos são apaixonados, a minha família é apaixonada pelo futebol, talvez fique com a categoria de base. Gostou dessa coisa de Grêmio? Não gostou, né, Mari? E também ele não descarta a questão da iniciativa privada, que é uma coisa que tem atraído, então são novas possibilidades, novas perspectivas, aquelas pessoas que chegam no momento e que, assim, falando sinceramente, quantas vezes a gente coloca que tem tantos políticos legais que acabam abandonando, de certa forma, a política. Espero que esse não seja o caso do meu irmão, mas desejo todo sucesso, toda sorte. Tem a política no sangue. Mas eu gostaria de falar a respeito do Nietzsche mais uma vez. Nietzsche? O que Nietzsche diria neste caso? Não. Você vai entender o porquê. Eu estava relendo alguns trechos do livro Assim Falou Zaratustra, ainda fiz um comentário a respeito do anticristianismo do Nietzsche nesse livro. E ele tem um aforismo aqui, um conjunto de palavras que acho simplesmente genial e que eu vou me atrever a repetir para o telespectador deste programa. Disse Nietzsche, Assim Falou Zaratustra: eu regressarei eternamente para esta vida igual e idêntica, nas maiores e menores coisas, para ensinar uma vez mais o eterno retorno de todas as coisas. Não é genial? Não era genial? Eu preciso de um repeat. Posso repetir. Eu regressarei eternamente para esta vida igual e idêntica, nas maiores e menores coisas, para ensinar uma vez mais o eterno retorno de todas as coisas. Mas então ele não era ateu. Ele não era uma pessoa... Não, eu já expliquei. O Nietzsche, ele diz que Deus está morto em determinadas circunstâncias. Isso prova que ele, como gênio que era... Ele tinha fé. Sim, mas ele se contradizia em determinadas oportunidades. Porque aos gênios cabe isso. E ele era indiscutivelmente um gênio. Porque quem escreve isto aqui é um gênio.
Estava muito bêbado, isso sim. Eu achei até bem espiritualizado isso que ele escreveu. Também achei. É que tu não entendeu. O Vitorino... Ele não entendeu. Encheu a cara de cerveja alemã e escreveu essa bobagem. Será que eu... para. não vou falar aqui. Não, o Vitor... eu não Se bem que a cerveja alemã é boa. Não é uma bobagem, é profundo. Sim, é muito. Como um período. Porra, é muito profundo. Não, eu achei Se bem bem... que a cerveja alemã é o bicho, vale a pena. Assim, ó, sinceramente, Tinha razão eu nisso. não conheço Sim, muito... por causa do eterno eu não conheço eterno muito de retorno, eu Nietzsche. sei que... O que eu sei... Eu sei quem foi Nietzsche, a obra eu não conheço. O que eu conheço, o que eu aprendi foi com o Marne, né? E na minha concepção ele era ateu, agnóstico, sei lá, não acreditava em vida após a morte. A Dilma soprou pra ele isso aí. Tô falando com a pessoa... Eu disse que eu não ia dizer, mas eu acho que a Dilma deu uma sombradinha pra ele. A senhora, ela fica me escrevendo recados aqui. Eu sou ignorada. Exatamente. É que ela ficou escrevendo recados aqui. A senhora tem que reclamar pra ela. Não, pra ela não. Eu escrevi recado e não atrapalhei ela. Mas a sua capacidade de absorção não consegue manter a atenção em dois pela focos? colaboração com a minha pessoa. O senhor mantém a atenção num foco aqui, no que a dona Cris Baixo está falando, e com os olhos o senhor acompanha. Não, mas não dá, ele não dá conta. Pelo visto, o Mário não consegue andar de bicicleta e mascar chiclete. Ele não é mulher para fazer isso. Em primeiro lugar, o meu olho esquerdo tá meio ruim. Já não... Tá, e o ouvido? O ouvido tá bom. Pô, mas não ouviu o que eu falei? O nariz, mas eu ouvi o que a senhora falou. Eu estava ouvindo, eu ouvi com os ouvidos. Vocês viram, né? Telespectador. O Nietzsche é um gênio. Eu já falei, a única coisa que eu posso dizer da genialidade dele. Tá bem. Agora, o estado de espírito dele, ao escrever todos os livros que ele escreveu, a cada momento da vida dele, aí já era uma coisa dele. Tá, mas agora, eu estava falando uma coisa, nada a ver com isso. Do Nietzsche. Completamente diferente. Então repete, sobre espiritualismo, ela falou, espiritualidade. É, porque tu passa uma imagem que ele é um ateu que não é ligado em um homem sem fé. Mas eu já disse em diversas oportunidades, quando ele pronunciou essa frase, Deus está morto, era para dizer o seguinte, que as pessoas estavam matando Deus. A referência dele é que, bom... Aí precisamos de uma cerveja alemã. Ele é luterano? Ele era luterano? Eu acho que ele não tinha religião. Hã? Nunca vi ele falar em religião, todos os livros que eu li dele. Bom, cada um tem a sua opinião, aproveita, né? dá aí uma notícia pra não vamos ficar falar de futebol. E o Danilo Fernandes vai ser blindado no domingo. Inter vai com Danilo Fernandes. A decisão do Gauchão no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Inter e Noia. Camp Noia não tem condição de receber a final do Gauchão. Vai para o Centenário. E Danilo Fernandes sim vai jogar. O Lomba tá com a coxa lesionada, o Kehler fraturou o cotovelo e vai Danilo Fernandes, que há um mês operou o dedo mindinho do pé. Uma extensão do dedo mindinho do pé. E ele vai. E o zagueiro Léo Ortiz disse que a missão dele, além de fechar o gol colorado, também é proteger o nosso goleirão Danilo Fernandes. Olha... Vai ser uma partida heróica para a zaga, para a defesa, para todo o time do Inter, viu? Porque um goleiro voltar de um mês de uma cirurgia... O cara tem que ser de alta performance. A previsão de recuperação dele, contato com a bola, era de 2 meses. Ele vai voltar com 1 mês jogando. Imagina como não vai ser o jogo. Os reflexos... Não, o treinador... Toda vez que a bola chega próximo mas o treinador do Novo Hamburgo já disse. A galera vai tremer. O Novo Hamburgo sabe que o Internacional tem problema na bola aérea. Ele vai alçar muito a bola aérea, porque o João Paulo, centroavante lá... João Paulo, né? João Novo Paulo. Hamburgo é bom cabeceador. Então, o Novo Hamburgo vai ter como jogada preferencial a bola alçada na área e vai chutar muito de longe. Claro. Vai chutar. Acho que isso vai determinar, inclusive, a escalação do Anselmo no meio campo. Estava todo mundo pedindo o Inter um pouco mais aberto, um pouco mais ofensivo. Eu acho que o Zago vai manter o Anselmo no meio campo exatamente para tentar bloquear o chute de média e longa distância do Novo Hamburgo. Agora, a bola alçada na área, ele vai ter que chamar os 2 laterais, possivelmente o Wendel e o William, e dizer, olha aqui, vocês vão ter que marcar a distância. Você não pode marcar a distância, tem que impedir o cruzamento. O cruzamento, quando vier, tem que ser um cruzamento pressionado, porque o cruzamento pressionado é balão na área. Agora, o lateral, ficar olhando, o cara dominar a bola na linha lateral, preparar para levantar, não.
dominou, vai em cima, mesmo que seja driblado. É marcação homem a homem, né? Mas o cruzamento tem que ser pressionado. Agora, o problema é que não é da natureza do Wendel nem do William, porque os dois são bons apoiadores, com a bola no pé são ótimos, mas não são bons Agora marcadores. o perigo é a bola parada. Foram os 2 gols do Neuer, né? Sim, a bola levantada na área, né? E não são bons marcadores. Agora, dos 3 goleiros do Internacional, o Danilo Fernandes é o melhor goleiro na bola por cima, na bola aérea. Isso, de certa forma, consola um pouco. Ele vai jogar com uma bota especial, super protegido, coisa e tal, mas vai ser a bola aérea pro Internacional. Agora, é uma tecnologia incrível, né, para um atleta, um mês operado, poder... Ele botou um pino no dedo. Já disputar a final de um campeonato. Eles estão, de repente, forçando um pouco, né, para ele voltar, né? Botou um pino de aço para fixar. Na verdade, o goleiro do Inter vai jogar o que está menos arrebentado. É verdade. Tá menos Exatamente. E começaram as vendas, né, dos ingressos para domingo. O Inter vai ter 70%. 70% o Novo Hamburgo deve ter concordado, então, né? Mas o mando de Copa é do Neuer. 11,5 mil para o Inter e 4,2 mil para o Neuer. Mas por quê? mais valorizado será a nossa vitória. O Novo Hamburgo precisa de dinheiro. E tem uma outra. Vamos ganhar. Vou falar uma coisa para vocês. O Novo Hamburgo está se lixando jogar com torcida ou sem torcida. Não, é verdade. O Novo Hamburgo se habituou. Olha, com todo respeito que merecem os torcedores do Internacional, mas o Novo Hamburgo é o favorito para o título. Agora, o nosso representante de futebol da Rádio Grenal, Chicão, qual é a previsão do Meu jogo? coração vai estar em Turim, onde o meu time, do meu pai, do meu coração, a Juventus, vai ser novamente campeã italiana. Esse campeonato gaúcho, para mim, não tem mais graça nenhuma. Depois, onde o Novo Hamburgo trocou a dignidade dele de lutar para decidir no Santa Rosa, a casa dele no Novo Hamburgo, para ir para Caxias, para ganhar mais dinheiro, não vai resolver nada a vida do Novo Hamburgo. Ele não vai contratar um Messi da vida, nem um grande jogador, só para favorecer, entre aspas, o Internacional. O campeonato perdeu legitimidade. Isso deixou os torcedores bem tristes mesmo. Muito triste. E envolvendo o futebol, mas não a bola rolada no gramado, mas envolvendo fraude e corrupção. O juiz José de la Mata, da Audiência Nacional da Espanha, determinou que o Neymar, os pais do Neymar, o Neymar pai e a dona Nadine, o presidente do Barcelona, o Josep Maria Bartolomeu, o antecessor no cargo, o ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rosell, além do Santos e o próprio Barça, como pessoas jurídicas, vão a julgamento por fraude e corrupção na transação que tirou em 2013 o Neymar do Santos e levou para o futebol europeu. Isso é uma grande injustiça que estão fazendo com o Neymar, porque esse processo é mais ou menos assim que a Cris falou, para o telespectador ter uma ideia. O Real Madrid queria comprar o Neymar. E o Neymar queria ir para o Barcelona. Ele assinou um pré-contrato com o Barcelona e recebeu o dinheiro antes. E a proposta do Real Madrid no final era melhor para o Santos, que é do Barcelona. Então o Santos que entrou na justiça. Não houve fraude do Neymar. É o Santos que armou toda essa jogada para recuperar um dinheiro que ele acha que foi lesado, que ele deveria ter ganho. Porque o Barcelona disse que ia pagar o que o Real Madrid pagou, mas não pagou. Isso é uma coisa que não envolve governo, bem ao contrário da nossa corrupção. O Neymar é um grande garoto, é o melhor jogador do Brasil, baita caráter, e é isso aí. A multa, olha só, a multa que a promotoria vai pedir é de 10 milhões de euros. O que está acontecendo aí é o seguinte, teve uma barbeiragem na transferência do Neymar. Óbvio. Teve uma barbeiragem, quem fez a operação não prestou atenção nos tributos que tinham que ser recolhidos. Eles alegam que alguns dos valores são fantasiosos, enfim. Então, me parece que ali o Neymar vai ter que buscar uma saída jurídica, um acordo. O que acontece? Em países de primeiro mundo, quando tem esse problema, você consegue sentar e negociar. Olha, tá, houve um problema, escuta, vamos negociar. Eu posso pagar isso assim? Como é que dá para fazer? Fecha o negócio. É a melhor forma de fazer. Mas e por que eles não fazem isso? É porque eles continuam insistindo na alegação da inocência. E eu acho que chega num determinado momento que você não tem mais para onde correr, entendeu? No Brasil, como o Messi fez? Porque o Messi também O Messi foi problema de imposto de renda. De imposto de renda, Não recolher imposto de renda. O Neymar foi a venda dele. A venda, mas o Messi negociou, né? Ele negociou os débitos dele, coisa e tal, e fizeram um acerto. E lá é diferente do que é no Brasil, por exemplo. No Brasil, a lei limita
um gestor público não pode, você deve 200 milhões de impostos, o gestor público não pode dizer para você assim, não, você paga só 150 em 3 vezes 50. Ele não pode fazer isso, porque ele será responsabilizado criminalmente, entendeu? Ele não pode abrir mão de verba pública. Eu acho, por exemplo, que o Lula tinha que ter sido processado e caçado quando ele perdoou a dívida de países da África. Como é que um presidente da República vai perdoar a dívida do meu dinheiro? Não tem nada a ver com o meu dinheiro, o meu imposto. Foi para financiar países da África e o Lula foi lá e perdoou a dívida de não sei quantos países. O Lula, na minha opinião, tinha que ser preso por isso. Em qualquer país decente, ele seria preso. Não vai ser preso nunca. Chicão, libera o botão seguir do teu perfil no Facebook, assim o pessoal consegue te seguir. Estou aqui tentando seguir o melhor jornalista fashion do Rio Grande do Sul e não consigo. Abraços. O meu Facebook, Roger Gonçalves, o de Porto Alegre. Facebook tem 4.970 pessoas, sempre deixo 30 de reservatório para as pessoas para entrar, tem alguns requisitos, tem que ser fashion, tem que ser bonito, tem que ser interessante, porque aquilo ali é uma coisa pessoal. Claro. Mas eu acho que está aberto para todo mundo ali, quer ver e de repente aderir. Eu acho que é legal. Falando em Face, a Neuza Becker comentou no Facebook do Atualidades Pampa. Cris, reconheço que representas outra geração mais autocentrada. Porém, enviar uma foto nude a uma pessoa que não priva da intimidade pode ser um direito do remetente, mas também caracteriza um enorme desrespeito a quem recebe. Se esse for figura pública ou não, sem qualquer ligação pessoal. Ou, como diziam no meu tempo, laranja à beira de estrada, ou está azeda, ou todo mundo peca. Pois é, mas é que mudou essa história. Eu também acho horrível. Eu também acho de uma deselegância monstra, né? Uma invasão. Receber a paga. Mas o que acontece é o mundo de hoje. As pessoas estão mandando... né? Abandonou cada vez mudou. Mas é verdade, faz parte disso aí. Eu gostei do Vitorino, vou mandar um nude pra ele. Isso virou corriqueiro no dia de hoje. Não que eu concorde, né? Eu tô falando uma coisa que acontece. Caiu na normalidade. O que faz? A pessoa recebe e apaga, como eu faço. Né? Recebe e apaga. Não olha. Bloqueia. Claro que vai dar uma olhadinha. Claro que olho. Olha, né? Já que dá aquela admirada, Quem né? nunca antes? Quem nunca? Não, e dá uma bloqueadinha depois, né? Se for uma pessoa muito inoportuna. Claro. Claro, é uma deselegância. Eu digo assim, quer ver uma coisa? Mas, não é o meu caso, eu não sou um homem casado, eu não tenho uma família constituída, enfim, tá? Mas eu fico imaginando assim, o seu Marne Barcelos, que é um cidadão mais ou menos de respeito... Mais ou menos, vai. Recebe uma foto de uma peladona. Aí chega em casa, deixa o celular em cima da mesa lá e toca, entendeu? E a pessoa vai atender. Vai explicar. Uma outra pessoa atende, e aí? Não tem como. É chato. A mulher de César, muito deselegante. Mulher de César, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, exatamente. Falando em honestidade, hoje o STF tem uma outra decisão que dispensa o aval de qualquer assembleia para afastar governantes. Isso virou encrenca. O que aconteceu ontem já tinha sido dada nesse Fernando sentido, Pimentel, né, para o Fernando Pimentel, mas hoje eles reiteraram no estado de Mato Grosso, Piauí e Acre a abertura de ação penal contra governadores no STJ não depende de autorização prévia das respectivas assembleias legislativas. Ainda não é, mas provavelmente vai se tornar uma súmula vinculante que vale então para todo o Brasil. Eu achei interessante os dados para a gente analisar, que foram dados pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Desde 20 de dezembro de 2003, o STJ formulou 52 pedidos de autorização para processar governadores. Desses pedidos, 36 não foram sequer, de 52, 36 não foram sequer respondidos pelas assembleias legislativas e 15 foram negados, de acordo com a estatística trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Só houve uma autorização. De 52 pedidos, apenas uma autorização. Sabe por que isso? Porque a maioria dos governadores tem um controle absoluto sobre as suas assembleias legislativas. Então, isso foi uma espécie de blindagem que os governadores arrumaram para poder fazer lambança impunemente. Fazem as lambanças... Norma obstáculo, que eles estão chamando. Uma lambança, aprovaram essas leis, o STF entendeu que isso é inconstitucional. Ou seja, se o governador fez lambança e é denunciado pelo Ministério Público, vai direto para o STJ, que é o órgão competente para julgar governadores. Então, acho que essa decisão foi importante, porque ela é um avanço significativo no fim
fim da impunidade dos governadores. E olha, tem ladrão por aí. Eu tenho uma excrescência aqui. Qual? Dos PMs que fizeram café da manhã para homenagear o capitão que tentou matar o manifestante. Policiais militares... Que, aliás, está se recuperando. Hoje que ele saiu do coma. Fizeram café da manhã em homenagem ao capitão Augusto Sampaio de Oliveira, que tentou matar o estudante Matheus Ferreira no dia 28 de abril, durante as manifestações da greve geral. Matheus está internado na UTI e só acordou na manhã de hoje, dia 4. Né? Matheus foi socorrido por outros manifestantes e passou por cirurgia para a reconstrução do crânio e face. Toda a corporação celebrou o fato de que o capitão Augusto, subcomandante da Companhia Independente da PM, foi saudado por toda a corporação por tentar matar esse manifestante, que era um militante de esquerda. Quer dizer, fizeram um café da manhã, ele foi aplaudido, ele realmente foi tratado como herói. As imagens foram bem claras, quando ele pega o cacetete, dá na cabeça do menino, né? O menino cai ao chão, as imagens aparecem ele com as mãos colocadas nessa posição e alguém segurando uma toalha na cabeça do garoto que escorria sangue e sangrava muito. Agora, esse tipo de procedimento, meu caro Vitorino, não é um procedimento de um herói. É uma pessoa que não tem condições para ser comandante de uma tropa. Ainda mais oficial. Um oficial. Ainda mais oficial que comanda a tropa, que tem a responsabilidade maior. Eu acho que esse onde capitão, todos mandam, ninguém obedece. Com todo o respeito que me merece, eu sou contra as manifestações, os excessos, mas com todo o respeito que me merece, tanto o militar errou, quanto a corporação ao homenageá-lo. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, que incentiva e vira um precedente. Claro. Vira um precedente. Quer dizer, muitas vezes a gente critica aqui as pessoas reclamando da polícia, aquela ação dos brigadianos lá em frente ao Hospital Cristo Redentor, que teve meia dúzia aí que quis bancar o engraçadinho, tem que investigar a polícia. Aliás, tem gente que adora dizer, né, tem que investigar a ação da polícia. Mas nesse caso, não restou dúvida de que houve excesso de um oficial e a corporação errou, puxando o saco, homenageando esse cidadão. E o que aconteceu em Uruguaiana na noite dessa quarta-feira? Os PMs estavam fazendo patrulha, abordaram 4 jovens e um pai de um jovem começou a desacatar, deu voz de prisão dos guardas. E aí, daqui a pouco, eles se rebelaram e deram uma voadora no policial e começou um grande tumulto. Daí eles chamaram a outra viatura foi atender, acabou colidindo com outro carro que matou uma pessoa. Tudo isso aconteceu em Uruguaiana. Uma falta de respeito também com a polícia, por parte da população. Aceita a abordagem. Se a abordagem está sendo feita, a abordagem... Não é o pai que vai passar a mão na cabeça do filho, aceita a abordagem. Se não tem nada, não tem nada. Quem não deve, não teme. Exatamente. Pedir documento tá aqui. Exatamente. Essas baladas seguras, esse negócio, os caras me atacam de vez em quando, aí pedem um negócio, não sei o que. Mas qual é a moral? Estão fazendo o trabalho deles, né? As pessoas têm que respeitar. Os chicletes me mandam soprar cá. Qual é a moral quando os maiores bandidos do país estão sendo soltos? Então as pessoas pensam o seguinte, isso não vai dar nada, nada. Isso é verdade. Mas nada justifica você ter uma reação agressiva contra a corporação. Pois é, por isso mesmo, pessoal. Eu estou dizendo que esse oficial errou. Esse oficial tem que ser punido, e a corporação errou ainda mais em apoiar uma atitude como essa. Agora, é aquele negócio, você, como comandante, você erra, e aí e os teus comandados te homenageiam, na hora que já começa por aí, tem alguma coisa errada. Não, medo disso, né? Porque não é porque ele é comandante que deve ser apoiado, né? Como é que você vai aplaudir, apoiar um cara que faz um negócio desse? Não dá, complicado. Né? Agora, lembra da tal da lei da repatriação, que a gente muito discutiu nessa bancada? Eu disse que era pega-ratão. Era pega-ratão. Bem que tu falaste, mais um acerto. Hoje teve mais uma ramificação da Operação Lava Jato, chamada de asfixia. Eles estão de olho nos gerentes, enfim, da Petrobras e nos contratos bilionários e nos valores que esses gerentes recebiam. E um deles tinha um dinheiro no exterior, repatriou e disse que tinha uma casa de 48 milhões, fez, né? E aí pagou o imposto. E a Polícia Federal, enfim, a operação e os agentes ficaram de olho nisso e desmontaram esse esquema que tinha dentro da Petrobras. Eu tenho 2 teses aí. 2 teses. A primeira,
A dona Dilma, de forma inteligente e brilhante, criou o mecanismo de repatriação para possibilitar a Receita Federal e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal rastrear esses milhões de dólares que voltaram ao país. Ou, a tese 2, a dona Dilma quis ajudar os amigos a esquentar o dinheiro e se deu mal. Porque o que a Receita e o Ministério Público Federal estão fazendo? Estão monitorando a repatriação. Exatamente. Esse cara que ela falou, que a Carla falou, Cris, era um gerentezinho da área de... era um gerente de operacionalidade de prospecção. O que era Muquirana, quarto, quinto escalão. Sim, mas olha aqui. Só ele recebeu 42 gerentes milhões. da Petrobras suspeito de terem recebido 100 milhões em propina de empreiteiras. Esse que foi pego, só esse pegou 42 milhões. O Muquirana, não, o melhor de tudo, o Muquirana recebeu 42 milhões. O fraquinho deles. E o que não é Muquirana, ganha quanto? Boa pergunta. Márcio de Almeida Ferreira. Ex-gerente da estatal, Márcio de Almeida Ferreira. Qual é o setor dele? 48 milhões em contas nas Bahamas. No final de 2016 fez a regularização cambial do montante, alegando os recursos vieram, não tem aqui. O cara era gerente de assim, ó, com boa vontade, o cara ganhava 15, 20 mil por mês. Com boa vontade. E a delegada disse que eles continuavam então, você acha que depois da Lava Jato. Tu acha que um cara que ganha 15, 20 mil por mês consegue juntar 42 milhões? Você qualifica e classifica um Muquirana, quem ganha 20 mil por mês? Não, o cargo dele era Muquirana, era quarto, quinto escalão. Não, mas aí assim, tu pensa, o Muquirana ganhava isso. Imagina o primeiro escalão ganhar quanto? Imagina a turma de cima. Eu não vejo Muquirana, é. Não, e o pior é... Tá bem, tá ganhando bem. Tipo... O que tá querendo? Não, e o pior é o seguinte, ele tá querendo chegar no salário do Gustavo Vitorino. Não, o meu... Você anda com carro importado, carro zero bala que eu vi, cara. Mas não é 48 milhões. Aquela camisa que o senhor veio ontem custa 500 reais. E essa também. Essa aqui também? Eu não entendo, mas eu sei que custa 500 reais. O que é essa aqui? É Dudalina. E não tá meio usada essa camisa já? Ô, Carla, quero mandar um beijo. O nosso querido colega aqui da TV Pampa, o Ayala, está assistindo com a sua família, com a Denise, sua esposa, e também com a amiga Letícia Bol. E ele que está todos os dias, das 5 da manhã até as 10, na Rádio 104, se você quiser escutar, né? O Ayala, que também é conhecido como Aris Cabel. Um beijo, obrigada pela audiência. Beijo, Ayala. Beijão pra ti. Olá, querida bancada, assistimos diariamente o programa, meu marido e eu, curtimos muito. Se possível, quem pergunta é a Vera Bubitz, Chicão de Tofani. Gostaria de uma dica do Chicão. Que relógio sugeriria para um cara maduro e charmoso que completará 82 anos no dia 1º de junho? É um presente que desejo fazer ao meu alemão. Obrigada, grande beijo a todos. Vera Bubitz. Eu acho que esse perfil compraria um Tissot PR100, que é um relógio de aço inox, uma marca tradicional suíça, não é muito caro. É o relógio de entrada da Tissot, não é esses relógios grandes de ostentação. Quanto ficou mais ou menos? Mas na faixa de 1.200, 1.500, e é um relógio que vai com pulseira de couro croco. É chique para uma pessoa muito mais velha e é um relógio mais slim altura. Esse relógio aqui é o que eu gosto, 1.7 de altura. O slim chega a 0.9. É um relógio legal para uma pessoa mais velha e discreta. Não é um relógio com pulseira verde. Ostentação. Aqui. Não, ostentação não. Não, mas tem relógio... Esse aqui não é tanto, muita ostentação. Ostentação é aqueles Invicta, Zeus... Mas esse é caro. Esse é um relógio específico para mergulho. No preço chega a ser ostentação. Fica preparado para chuva. Não, ostentação, que chama relógio de ostentação. É aquele grandão. Relógio grande, a dourado. maioria deles Nixon, Diesel e Invicta. Eu não curto muito. Diesel é uma marca que eu gosto muito, mas não existe relógio Diesel baixinho. Tudo grandão, oversize. Parabéns pela indicação, porque Tissot realmente é uma marca fantástica de qualidade. A Omega e Tissot, quando elas eram unidas, depois se separaram. Por que separou Omega e Tissot, Ômega e Tissot? Hein? Porque esses relógios tudo foram para grupo. Hoje faz tudo parte do grupo SWAT. O grupo SWAT é o maior grupo do planeta. Ele tem todas essas marcas. Tem Omega, tem Tissot, tem Rado, tem relógios Mido. E ele, na realidade, tudo começou com a Tissot. E foi se desmembrando, até a própria Rolex, gente da Tissot, fabricar a Rolex, esse tipo de coisa. E eu indicaria 2 lugares em Porto Alegre, que tem um preço menor aí, o Mocelinho de precisão, que é muito... E relógio a corda não se fabrica mais há muito tempo. Não existe mais. Existe a Quartz, o Quartz inteligente, que é esse aqui, que ele mesmo parando o Quartz te dá um aviso quando a bateria vai terminar, porque o problema do Quartz é o seguinte, o mergulhador está embaixo d'água e terminou o relógio, o tubarão come ele.
Vai, Então, ou ele tem que ser automático ou quase inteligente. Acabou Não, o retrato... Porque faltou o ar do cara, né? O ar é de acordo com o relógio. Figura, né? Não tem igual. Eu vou trazer um relógio a partir de segunda-feira, um cronógrafo, para ver quanto tempo o Vitorino fala. Quando ele começa a falar, eu vou abrir o cronógrafo. Ele para de falar, eu travo. Quando que vai ser isso? Isso aí, segunda-feira. Aí nós vamos ver o tempo dele e a Cris vai tirar pelos minutos maior do que o do programa Real Madrid. o percentual. O Farid Germano, lembra? O Farid Germano fez esse levantamento. Deu 60%. 60 e poucos por cento. Aumentou, hein? Agora já está 80%. Vai, Cris. Não, mas um retrato da criminalidade no Brasil. Hoje teve uma audiência pública do Ministério Público no Rio de Janeiro. E as unidades para menores no Rio de Janeiro estão superlotadas todas em até 250%. Menores, né? Tá um caos. As unidades... Aí o presídio está lotado, as unidades para menores estão lotadas. Aí o gente Faz o achou quê? que eu não tinha de botar. Aí fizeram lá a arena não sei o que no Amazonas e sei lá, que tá abandonada, que não acontece nada. Por que não constrói um presídio numa arena dessas? Né? Mas assim, na Amazonas, no Mato Grosso, no Distrito Federal, tem Exato, várias tem arenas, vários, né? é. Coloca Elefantes os brancos. jovens infratores, como é chamado, né? Os anjinhos, Pra lá, né? Os anjinhos. Aliás, falando nisso, teve uma modificação no ECA, viu? Ah, é? Teve uma modificação significativa no ECA, foi aprovado no Senado, o projeto de lei vai agora à Câmara e depois, se aprovado, só para sanção. A penalização máxima para menores vai passar de 3 para 8 anos. No entanto, o ECA vai deixar de ser aplicado somente até os 21 anos de idade, vai passar a ser aplicado até os 25 anos de idade completo. Então eles vão considerar. Olha bem, não vou. Só pior, então. Não, eles não vão alterar a maioridade. Eles vão alterar o regime de aplicação do ECA. Que é aquelas coisas de Não, criança, que era no máximo até 21, e aí essa pessoa fez alguma coisa de contravenção, de crime, Isso. vai até 25 vai anos, agora até é isso? 25, mas, Tá bom, então mas o melhorou. tempo mínimo de detenção, o máximo de detenção, passou de 3 para 8 anos. Então, Olha foi bem. bom também. A Câmara vai ter que aprovar. A Câmara vai ter que aprovar e aí vai para a sanção presidencial. Como esse é um projeto... Medidas mais fortes. Como é um projeto do Executivo, eu acho que não deve... Eu tinha ter mais entendido que seria anjinho até os 25. Não é isso. Você fica mantido... Senhor Marne, aquele jovem que foi atingido pelo policial tem 33 anos, mora com a mãe, não trabalha e tinha histórico de agressão em manifestações. Chega da imprensa sempre esculhambar a polícia. O esqueceram do soldado Valdeci, do que está vegetando devido a uma pedrada. O Júlio de Oliveira. Show, Júlio. Em primeiro lugar, eu nunca esculhambei a polícia. Eu fiz programa policial na Rádio Capital de São Paulo durante muitos anos, fiz na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, fiz na televisão, na TV Bandeirantes em São Paulo também, fiz programa policial. Eu nunca esculhambei polícia, e não estou esculhambando a polícia, eu estou e essa palavra eu não gosto, eu estou falando de um oficial que pegou um cacetete e quebrou na cabeça do rapaz, trazendo graves sequelas, inclusive a reconstrução do crânio e a reconstrução da face dele. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou me referindo. É uma atitude isolada, nunca contra a corporação, nunca contra a instituição. Eu jamais irei contra uma instituição como é a Polícia Militar de Minas Gerais, como é a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A instituição não pode ser atacada. O que é atacado são os elementos que estão na corporação, que não tem, que esse cidadão que fez isso, que cometeu esse crime, ele não tem estabilidade emocional para ser um oficial da Polícia Militar. Foi isso que eu disse e que foi referendado por todos aqui na mesa, inclusive Vitorino. Sim, eu não esculhambei a polícia. Eu concordo, não importa o histórico do rapaz, ele não tem o direito de quebrar a cabeça do rapaz a cacetete, que é Nada isso? justifica, né? Imobiliza, bota o dedo e tira dentro do camburão, pronto, vai preso, tá acabado. Isso aí. Boa noite. Oi. Não, eu só tenho uma fofoquinha que parece que Michel Temer, ele tá magoadinho com o Trump. Então, aí... Porque é o primeiro presidente, desde Fernando Collor, que não é recebido pelo presidente dos Estados Unidos nos primeiros 100 dias de governo. Diz que o Trump foge do Temer. Aí é o Papa que tá fugindo do Temer, é o Trump, tá todo mundo fugindo do Temer. E aqueles que o Trump convida para visitar ele, não dou a mínima. Como Mas é o nome daquele? ele vai fazer a primeira viagem agora, né? Chicão, é aquele da Malásia, o presidente que fuzila... mata o traficante. E o que mais deixa Convidou o Temer magoa é que ele já recebeu o presidente da Argentina,
da Colômbia, já fez algumas outras, né, tratativas com outros líderes da América Latina e o Temer nada. Carla, eu queria falar de uma coisa que talvez não tenha nada a ver para ninguém, se chama feijoada. A nossa bancada vai estar na feijoada da Devassa, sábado, a convite de Emílio Simonetti, e o Vitorino já a partir de amanhã entra em regime de jejum e começa a jejuar. E eu convido também o Vitorino, que vai... Eu já convido você, Vitorino, para ir comigo, o Júlio Menezes, a inauguração do Boteco Ronaldinho, na Getúlio Caipira. Vai ter uma feijoada também com a banda do Quintal. Mas aí só na outra semana, porque daí tem que jejuar. Sábado, domingo, duas feijoadas. Não, mas então... Mesmo mas a dia? pessoa, não, Sábado ele vai na Devassa e domingo... Mas segunda-feira ele não vai estar entre nós. Mas ele tem um estômago igual o tubarão. Avestruz. Ele come tudo, ele digere fácil. Feijoada não vou continuar comendo, porque senão vai fazer muito mal se estiver em jejum, assim, pá, vai cair. Feijoada não me faz mal. Eu tenho um convite especial, já que o Chicão Tofani nos fez esse convite para essa feijoada, todos estaremos reunidos. E a gente tem um convite especial, para as pessoas continuarem acompanhando a nossa programação, porque logo mais, a partir das 10h15 da noite, tem uma entrevista exclusiva com o presidente Michel Temer no Rede TV News Especial Entrevista. O time de apresentadores Boris Casoy, Mariana Godoy, Reinaldo Azevedo e Amanda Klein vão entrevistar o presidente da República direto de Brasília. Na pauta, o delicado momento político do país. O presidente vai apresentar também o balanço inédito do seu atual mandato. Não deixe de assistir o programa Rede TV News Especial Entrevista. Vai ao ar hoje, a partir das 10 horas da noite, aqui na tela da TV Pampa. Esse era o meu convite para vocês. Eu gostaria de fazer um look, mandar um abraço. Eu também quero fazer. Não, mas deixa eu falar primeiro. A Sandra Juliane de Caxias, que é a ninfeta mais bonita da Serra, que é minha fã. Não, vai. Eu quero mandar um abraço especial. Aqui não sai nada. Mas o Marne está falando agora. Não sai nada, tá me cortando. Deixa o Marne falar. Tu que cortou o Marne, criatura. Respeita. Um abraço para o meu querido amigo Carlos Baranzelli, que é o nosso telespectador, junto com toda a família que nos assiste. É uma grande figura, um grande amigo, um homem de grande inteligência. Baranzelli, um abraço para você e sucesso na sua vida. Ele é o pai da Karen? É, o pai da Karen. Eu amo a Karen. Olha aí. Beijo, minha amiga. Karen Baranzelli. Pronto, o Marne falou. Agora eu vou mandar. O Marne falou, agora tu pode falar, viu? Alessandra não fica com ódio de mim. É a ninfeta mais linda de Caxias. Uma gatinha muito bonita, que é fã do personagem Chicão Tofani, que eu represento o personagem aqui. Esse personagem fica na noite. É uma entidade. É um estilo Batman na noite, sabe? É uma entidade. Um beijo pra ti, Alessandra de Caxias. Olha aqui, ó, eu também quero aqui, através do Essa aqui tá todo dia na noite, vai pro Nova York hoje agora, fazer festa. Todo dia, tá até maluco. Vai pra onde? Pra casa? Eu vou pra minha começou a DR. DR no final do programa, não, por favor. Aqui, ó, no Instagram também, o meu @Carla Krieger, a Camila perguntou da minha blusa, gostou muito, da Farm. A Silvana mandou um beijo para todo mundo da bancada. E aqui no atualidades@pampa.com.br. Boa noite, bancada. A Cris hoje está linda. Obrigada. Trabalho no judiciário. E essa medida de salário, essa média, perdão, de salário de mais de 20 mil é concentração de renda de alguns. A imensa maioria dos servidores não recebe nem metade disso. É verdade. Tenho que esclarecer, porque a minha mãe ouviu isso e está me ligando para me pedir dinheiro. Risos. Não, mas é verdade. Esses 4 mil, 3 mil. Olha aqui, ó, tem mais uma dúvida, só deixa eu acabar aqui. Tem uma dúvida política. A Marine Le Pen e a Luísa Posse são a mesma pessoa? Beijos, Andréia Palmeira. Newton Silva. Né? Não, no mínimo. Carla, o Newton Silva é um ouvinte nosso, disse o seguinte: telespectador ouvinte na rádio. Essa Jéssica só te contraria. Nada a ver essa Jéssica. Nada a ver. Tinha que ser da Cidade Baixa mesmo. Então, seu Chicão Tofani, eu vou dar um recado para esse senhor Newton Silva aí. Vou dizer para ti. Vou dizer para tu. Tu é preconceituoso, sabia por quê? Porque eu sou da Cidade Baixa, eu adoro a Cidade Baixa e as pessoas, elas têm que ser aceitas independente do seu gosto. Se você gosta da Padre Chagas, o problema é seu. Manda coraçãozinho. O Chicão Tofani gosta da Cidade Baixa, que bom. Eu gosto de Santa Teresa. Eu também frequento a Cidade Baixa, frequento a Padre Chagas. Então, pelo amor de Deus, vamos respeitar, né, o gosto das pessoas. É só isso que eu peço.
Chicão desanimou. Ele tá no... Já deu, largou fora. É que eu sou grife em qualquer lugar. É grife. Se eu vou pra Quintão, os DJs vão pra Quintão, as mulheres lindas vão pra Quintão. pessoas vão atrás de ti. Porque eu sou a Porsche na rua, entende? Não sou que nem o Vitorino. E esse teu Quieto aqui. Mas é que eu fiquei invocado com o Vitorino, sabe por quê? O Vitorino fica indiferente ao comentário da Jéssica, a musa do programa. Devia dizer, Jéssica, você falou certo, retrucou o cara que falou mal dela. Aí. Agora eu sou a musa do programa, né? Antes eu era outras coisas. Que tu era outras coisas, né? Você fala, ela tem razão. Ela me chama de outras coisas. Era Barraqueira, Ela ela é promotora do 72. Ela é Madre Teresa, ela não sei o quê. Tá na noite todo dia, isso é mentira. Não fique me defenestrando como você faz com os outros colegas, ok? Nos Quero saber respeite, quem por favor. usa. Mas olha só, cara, tu admite isso aí, cara. Senhoras e senhores, isso se chama enquadrada. Deu de DR. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vitorino, que eu vi aqui. Será que ele tem capacidade de Deixa eu abrir responder que nem eu? Que eu vi uma notícia que diz que o FGTS vai dividir com os trabalhadores o lucro do que era depositado no FGTS. Tu leu isso? Aqui está a notícia. Não, o governo federal anunciou que vai dividir o lucro obtido pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2016. A decisão faz parte da medida provisória, a mesma que autorizou o saque das contas inativas do fundo. Tu ficou sabendo disso? É assim, ó, sabe quando você não tem o que dizer nem o que fazer, quer fazer gracinha, é isso que o governo está fazendo com o Fundo de Garantia. O que acontece? O governo reajusta o Fundo de Garantia do trabalhador em apenas 3% ao ano. O trabalhador perdeu, em média, 47% do poder de compra do seu Fundo de Garantia nos últimos 8 anos. Ou seja, o Fundo de Garantia, que era para ser recursos do trabalhador para ser utilizados num momento de demissão, num momento difícil, o governo está tirando dinheiro do trabalhador, se aproveitando de um dinheiro que, pela lei, é do trabalhador. Então, quando fala em lucro do Fundo de Garantia, o governo fala dos recursos que são repassados a instituições financeiras para aplicações, para emprestar a juro. Isso é uma... Tá, pro bolso do trabalhador não vai mais nada. Tá, diz aqui na notícia. Porque a manchete é belíssima, né? Diz aqui na notícia que os gaúchos terão direito a cerca de 507 milhões. Só fazem parte deste lucro. Você acreditou? Eu não sei, né? Mas virou notícia. Tá aí. A notícia tá aqui. Ela tá pela Tem outra notícia. Vamos lá, o governo vai ratear Paulo isso. Sérgio Pinto. O governo vai ratear isso pelo número de matrículas do Fundo de Garantia e estabelecer a periodicidade desses depósitos. Eu acho que cada trabalhador vai ganhar, em média, assim, 16 a 17 reais a mais. Ah, ótimo. Para quem perdeu quase 50% do poder de compra nos últimos 8 anos, o governo devia enfiar esse projeto na gaveta. É um termo legal. Enfiar na gaveta e não ficar divulgando. Baixar. Tu acha que enfiar um termo de alto nível? Não. Como assim? Enfiar na Não, gaveta não pode e- falar dos termos de baixo calão. Agora, Se for Senão dá verdade, que bom. problema. Dá problema. Dá problema da crise aqui. Se falar Dá sobre dilema. Carla. Entendeu? O Paulo Sérgio Pinto, antes de nós entrar no ar, ele fez uma confissão. Ó, na frente já do começou Vitorino. com palavra de baixo calão, Ele disse o seguinte: o Chicão Tofani é o melhor debatedor que tem na Rede Pampa. E tudo que o seu Gustavo Vitorino queria ser, é ser Chicão Tofani, pelo menos. Eu acho que ele diz a mesma coisa pro Vitorino. Eu acho que diz pra todo mundo, pro Mário também. Se todo mundo gostaria, né, de ser Chicão Tofani. É, pra sair, pra dar um rolê na rua, assim. Quer sinceridade? Eu não. falar em rolê na rua, por que Olha o baixo calão. essas grandes autoridades, o presidente americano, o Papa, o pessoal não quer receber o Michel Temer? Porque, sério, primeiro que ele não é líder. Ah, o Michel Temer. O Michel Temer não é líder. Cada mulher deles acha muito piriguete. Não, mas ele não é líder, ele não tem liderança, ele não tem... Quando você olha para ele, você vê uma pessoa, não tem Quem aquele é essa carisma pessoal que tem. E outra coisa, ele foi eleito com a Dilma.
As pessoas não votaram nele. Esse nome é para matar Dilma, né? Eles votaram no esquema, o esquema que foi montado naquela época com aquela pequena diferença para o Aécio Neves. Então ele não tem esse carisma. Agora, o país está melhorando, estou vendo aí os índices aí, a exportação, dólares, que isso aí, as pessoas de São Paulo já está começando a reagir à venda de imóveis novos, novas construções e tal. Está reagindo, claro que ainda moderadamente. Agora, esse cidadão, o senhor Michel Temer, que me desculpe, ele não tem nenhum carisma. Muito bem. Vocês sabem que quem é que usa Azul para viajar? Empresa Azul. Viajei uma vez. Prepara o bolso. Eu já viajei. Prepara o bolso, porque a Azul vai começar a cobrar R$30 por bagagem despachada no dia 1º de junho. O que eles vão fazer? A proposta é a seguinte, terão passagens que serão compradas na categoria Azul e mais Azul. Na categoria Azul, a pessoa não vai ter direito a despachar bagagem, a não ser que queira pagar os R$30. Mas vai pagar um valor menor do que aqueles passageiros que optarem pela categoria mais Azul, que segue as mesmas regras. Achei legal. Mas é só R$30 por mala? Por mala. Achei que eles fossem comprar independentemente do peso? Diz aqui, Eu tô achando e poderá escolher pela compra no serviço da bagagem. A categoria mais Azul manterá a prática tarifária atual, incluindo a franquia de 23 quilos. Deve ser a mesma franquia, 23 quilos de bagagem. E sempre estará disponível para a compra lá. É isso aí. Bom, mas a passagem não vai diminuir, né? O valor da passagem, nada. O que é, Chicão? Tô brava com o Chicão. Tá brava comigo. Não tá, não. Tô brava, tô furiosa. Não tá, né? Não é bom ficar furiosa. Não é bom. Tu viu que a cadeira caiu? A cadeira aqui, no intervalo, eu não sei, né? A cadeira ficou assim, mas eu não fiquei braba. Ela só foi... Eu só fui caindo, ainda bem que ninguém assistiu essa videocassetada, senão eu ia parar lá no Faustão. E aí, o que acontece, tá? Eles vão começar pelo aeroporto de Viracopos, tá? Com essa cobrança. E aí tem uma outra notícia. Que é a base da Azul, né? A colisão com o Urubu força avião ao retornar para Viracopos logo após a decolagem. Foi um voo que seguia para Brasília e os passageiros depois foram realocados. O tal do Urubu entrou lá na turbina. Vai isso derruba avião, hein? E o que eu achei de mais interessante nessa notícia? Aves mortas. No mês passado, 2 gaviões e 2 falcões que ajudavam a espantar urubus e outras aves que ficam no entorno do terminal aéreo foram esquartejadas. Nossa. O caso é investigado pela Polícia Civil. Aonde isso? Lá em Viracopos. Lá em Viracopos. Questionada, a concessionária informou que o fato da aeronave ter colidido com o urubu não tem relação alguma com a morte das aves que ajudavam a espantar os animais do aeroporto, já que o choque ocorreu fora do espaço aéreo do terminal e 2 delas foram respostas, não entendi isso, que deve estar errado. Mas assim, enfim, esquartejadas. Fora do espaço aéreo, tem alguma coisa errada nessa nota aí. Porque fora do espaço aéreo, a aeronave já está acima de 4 mil metros. Exatamente. E nenhum urubu voa 4 mil metros. Vocês já viram o Falcão do Salgado Filho? Não. Eu vi uma vez. Eu não vi. Que é o que monitora. Ele monitora. Os falcões e aquele outro gavião são predadores naturais, territoriais, né? Aves territoriais. E é um perigo, uma ave na turbina derruba avião, hein? E esses animais, eles são adestrados, né? Sim. Eles, por exemplo, tem um intervalo de decolagem. Tem um intervalo de decolagem de 40 minutos, 1 hora. Né? E são lindas Eles soltam o falcão voa. Faz ele vê se tem alguma ave, coisa e tal, por ser territorial, e volta. Eu vi ele posadinho assim uma vez. Eu fiquei hoje, abismado de noite com a decadência da noite em Porto Alegre. Eu fui convidado por um outro canal de televisão para fazer uma entrevista sobre a história da Padre Chagas, desde os anos 90, como é que começou aquela história toda, a nossa rodeio drive, a decadência, quase ninguém nos bares. Numa quarta-feira, veja só, Buenos Aires, segunda-feira, não para. Montevidéu, que é uma cidade pacata, tem noite todos os dias. Porto Alegre não tem mais nada. Se você quiser uma casa noturna hoje dançar, você vai ter grandes problemas. Não tem. O Chips? Vai terminar no Chips, exatamente. Eu também. Eu estava ontem na Padre Chagas, fui no Thomas, e olha, vazio. Passei pelo sono, vamos na frente. Sabe o que é isso? É BBB. O que é BBB? Não é o programa aquele, não.
Balada segura. É isso aí, tá tirando. Esse lance da balada segura. Sabia que em Jurerê foi proibido fazer balada segura? Afugenta os turistas. Camboriú não tem. Por que o turista vai vir numa cidade para sair de noite se divertir? Agora, falando da Padre Chagas... Bandidade tá livre. E o terceiro B, os bundões. Ah, sim. Que eu tô achando dessa, cara? Blitz. Ele tinha. Já que tu usou essa frase, tem uma frase. Ô, Chicão, eu gosto... Chicão, eu gosto na Padre Chagas, tá? E não frequento muito à noite, mas ao dia. O que tem de pedinte... Muito. Nada contra os pedintes. Isso que na Padre acabou Chagas o glamour da Padre E eu Chagas, acho que né? de dia é mais fecha que de noite. Mas assim, tu senta ali pra almoçar, pra tomar um café, um suco, os pedintes, vendendo isso, vendendo pano de prato, pedindo dinheiro, entregando aquele papelzinho pra tu ler, se comover, entregar uma moeda, uma coisa, o tempo inteiro. E dá uma mosqueada na bolsa pra ver. Não dá pra dar mosqueada. Agora, não, só queria complementar, eu não frequento a Padre Chagas, mas fui lá algumas vezes com alguns amigos de São Paulo e tal, etc. Mas a Padre Chagas tem belíssimos bares, restaurantes e tal. Nenhuma das noites que eu estive, eu pedi. Eu adoro um presunto espanhol chamado pata negra. Amo também. Também gosta? Apaixonado. Tem um bom gosto. Tem defeito no preço, né? Tem defeito no preço, mas Pata é negra. bom. Aí eu chamei. Esse meu amigo, ele é multimilionário. Ele tem muito dinheiro, mas com aquela pose Então e ele tal. pediu uma pata de presunto. Não, mas deixa eu... Aí eu disse para ele, meu amigo, boa noite, o senhor, por exemplo, eu queria comer um presunto, tomar um chopinho, essa coisa tão pata negra. Ah, claro, temos aí. Mas o senhor quer? Não, me traz primeiro uma porção, aí veio aquela porçãozinha e tal, porque não vem muito. Não, vamos mais uma, vamos mais. Mas quando veio a conta, o que eu ria, agora... É maravilhoso. Ele ficou É R$200 o quilo no mercado público. Aonde? Eu quero. Caramba! É mais caro. Eu acho que muito mais caro. Deve ser mais caro. 200 pratas. No mercado público, o presunto... O pata negra é legítimo. Ah, não, o pata negra, o Parma. O Parma tá R$200. Eu uma vez... O queijinho tá 100 quase, né? Dona Carla, pratas, tá, eu uma vez estava andando em Madrid, e tinha um lugar lá, um pequeno quiosque, e aí eu queria comer um sanduíche, né? E aqueles pães, como é que se chama aqueles pães? Baguete. Aquela baguete. E aí eu vou colocar o pata negra, né? Aí eu com a pata negra, o cara colocou aquela porção, mas que coisa maravilhosa. Na hora que eu fui pagar aquele sanduíche, saiu 5 vezes mais caro se eu tivesse almoçado no restaurante. E lá em Madrid tem o Museu do Presunto. O museu. Ramon. Ainda bem Ramon. que vocês me informaram desse negócio aí. Porque Quando te oferecerem que eu pata vou negra... querer esse pata negra. Deus me livre. Dá uma patada em Só se o Chicão te levava a jantar. E aí tu aceita. Não, mas daí não. O presunto pata Na negra... Cidade Baixa não tem pata negra. Patada. Ué, mas só vai na Cidade Baixa. Que coisa. Não pode variar um pouquinho. Claro que não, é brincadeira. E Ontem eu Marne? estava na Padre Chagas até. E sabe eu com gosto o que de é todos bom? os bares de Porto Alegre. Tá fazendo festa até de melão. manhã, até às 5 da Agora meia-noite. É a companhia. Eu tô me dando uma fome agora. Não posso falar Não, nada. essa hora falar em comida. Vá, é cruel. Boa noite. Onde que eu tô? Boa Só noite. que eu tô fazendo jejum Boa para comer noite, feijoada sábado. bancada maravilhosa. Adoro essa bancada. Uma nova interpretação para a profecia do fim do mundo, Nostradamus. O senhor Lula eleito como presidente subindo a rampa do Planalto com os cavaleiros do Apocalipse. Dilma, Cunha, Palocci e Dirceu, a própria. Isso sim é o fim do mundo. Abraços, André de Esteio. Olha, o Cunha não sobe, mas o resto vai subir tudo. Quem diz Se o que Lula não ganha, sobe? sobe tudo. Ministro no outro dia. Ministro. Ele coloca tudo diminuindo. Não. Cunha derrubou a Dilma. Não estou falando do Cunha, mas o Palocci volta a ser ministro. Zé Dirceu, o Zeca, o Zezinho. Tudo a ser como Tudo isso. Volta a quadrilha todinha. Eu tenho Marne pouquíssimo... e Chicão, vocês conhecem Arlindo Cruz? Sim, ele não está bem, Nossa, Emagreceu 30 quilos. É nada perto do tamanho dele. Perto do tamanho dele é nada, 30 quilos, e ele está com o lado do corpo paralisado depois do AVC. Ele estava no hospital desde março. E ele é novo, né? 50 e poucos anos. Mas ele tem a Parece obesidade mais, mórbida, né? ele é muito gordo e as 2 últimas vezes que ele teve na Festa Nacional da Música, ele também não passou bem por um motivo que eu não sabia, que atinge as pessoas que sofrem de obesidade mórbida e hipertensão, que é a altura. Ele não passava bem em Canela. No 2º, 3º dia, altitude. ele tinha problema de tontura por causa da altitude.
Não sei se é só altitude, tem alguma coisa... Mas se beber umas 5 doses de uísque, o camarada também fica com problema de tontura. Ah, fica. Mas sim, tudo isso, 5 tem que ter. Mas 5 doses, depende do bebedor, né? só uma Depende do E bebedor. depende do uísque também. Bom, tem os Pô, mas daí o uísques, outro dia que depende do uísque. Então, né? um uísque, Aí sim. um passaporte. a dor de cabeça. Vamos comemorar esses aniversários aí, já então, deu Marne esses e Barcelos. Qual é o uísque que o senhor gosta? Desculpe, eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu gosto do Royal Salute. Eu compro um por O ano. senhor aprendeu comigo. Com pata negra. O senhor aprendeu comigo. Quanto é que custa uma garrafa? O Royal Salute? O Royal Salute. Hoje está 500 alguma coisa. 185 Não, dólares. 12 anos, né, amiguinho? 185 dólares. 24 anos. 24 anos. Royal Salute é 24 eu tô tomando anos. 24 anos, você quer 18? Não, 24 anos. Mas isso é um bocado Aquela errado. Mas se a gente bojudinha, leva lá em garrafinha casa quando a bojudinha. gente inaugurar lá. Uma dose, ele é capaz de levar com uma dose. Open bar. Não, o seu Marne Open house, Barcelos, aliás. seu Marne Barcelos, Pois não, eu senhor. recebi na minha residência um churrasco de picanha de búfalo, Chicão. Picanha de asinha. búfalo é um negócio maravilhoso. Asinha de frango. Não tem gordura. Não como carne vermelha mais. Não tem Nunca comi. gordura, não tem, sabe? É maravilhoso picanha de búfalo. Ele usava E avental. é muito caro. Só que tinha uma promoçãozinha, não sei se está perto de vencer, o que é, tinha uma promoçãozinha, eu fui lá e... Deu uma dor de barriga, Comprei cara. uns 3 ou 4 peças. Não, mas não tinha vencido ainda, estava perto do vencimento. Tinha uma promoçãozinha, preço da É porque picanha de eles carne tinham normal. colocado umas coisinhas Isso aí que no tu meio acha. dessa Tava batizada essa Eu acho que o búfalo era americano, sei lá o que é. Deram uma injeção. Mas é uma carne deliciosa. Apesar de tudo isso, é muito boa. É muito boa. Não, é espetacular. E o seu Marne Barcelos fica sacaneando com asinha de frango. No próximo você vai Primeiro comer pé. aniversariante de hoje, o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, que completa hoje 89 anos de idade. O meu querido amigo Ronald Golias também estaria, se vivo fosse, de aniversário hoje. E a minha saudade. deusa, a minha musa, Audrey Hepburn, que estaria de escolheu aniversário, bem. considerada a terceira maior atriz da história do cinema. Primeiro, Catherine Hepburn. Segundo, Bette Davis e a terceira, Audrey Hepburn. Terceiro aniversariante de hoje, o Lulu Santos. Sabe quantos anos o Lulu Santos está fazendo hoje? 64. Senhor Luiz Maurício. E ele é maravilhoso. E o O último... maior artista pop do Brasil. É verdade. Com certeza. E o Herbert Viana completa hoje, Paralamas do também. Sucesso, 56 anos de idade. São esses os O aniversariantes. Chacrinha não estaria fazendo 100 anos? Não. Mas é por agora. Por agora ele faria 100 Certamente anos. vai ter uma festa Já que bonita. o Vitorino falou nos 3 Bs, não era? Era o B e o final era o bundão, né? o último Tá, então eu vou bundão. dizer a frase aqui da Operação Fatura Exposta, né? Que é mais uma ramificação da Lava Jato, mas não vou Fratura falar... exposta? Diz fatura exposta. Fatura exposta? Fatura. É uma ramificação da Lava Jato que envolve o Sérgio Cabral, tá? E o seu secretário da Saúde. Força-tarefa da Lava Jato no Rio capturou conversa entre Sérgio Cortez, ex-secretário de Saúde de Cabral, e o empresário Miguel Skin. Isso aqui que ele disse na mensagem. Nossas putarias têm que continuar. Ah, é. Ó. Que isso? Depois de preso? Aham. E o povo tá Depois de bancando. preso. Tá, e aí, mas anota o que vai acontecer. Se entrar com habeas corpus e cair para a segunda Câmara do STF, vão soltar também. É o fim da... É. Tu vê o que os militares estão fazendo nesse país aí? Não, é o fim dos tempos. Chicão. Tá pedindo muito pra eles. Não fica muito com esse negócio de militar, porque lá na Venezuela é eles que estão no poder. E olha que olha o maluco que eles estão cuidando lá. Aliás, ele vai fazer uma Constituição. Não vai conseguir fazer Constituição nova, né? Tu acha que não? Não vai conseguir. A oposição está nas ruas, já morreram 30 pessoas. E É verdade. E o que vai acontecer, então? O que vai acontecer é que ele vai ser deposto. Ele vai ser deposto. Esse sim vai ser deposto. Tem que ser Se ele deposto. não for deposto, vai ter uma guerra civil, porque a população... Está fugindo toda para o Brasil. A população vai começar a se chocar com o exército. Não sei como é que os americanos não entraram nessa operação. Eles entraram no Chile, entraram na Colômbia no narcotráfico, no Panamá. Por que não entram na Venezuela? Você sabe qual é a sensação que eu tenho, Chicão? A CIA podia fazer Eles alguma estão coisa deixando lá. a Venezuela queimar sozinha para mostrar o que é esse bolivarianismo, esses babacas que o imperialismo O americano. Equador está nesse processo. O também, Equador, a Bolívia também. O Peru que caiu fora. Depois que o Brasil parou com dinheiro para essa gente, é a Bolívia que está. Agora, Vitorino, uma dica até que eu dou para o telespectador, um lugar para conhecer,
que é mais barato que você ficar no Rio de Janeiro uma semana é o Peru. Maravilhoso. Ainda existe aquele voo da TAP? Tem. 4 horas, tu chega em Lima. Não, e quanto o fuso horário? Tu chega menos, tu sai daqui às 7 da manhã. Tu sai daqui às 6 da manhã, tu chega lá, 9 da manhã. É exatamente. Por causa do fuso, né? Fuso, eles estão antes de nós, no fuso horário. Lima é uma cidade maravilhosa, uma gastronomia incrível. É uma bela viagem. Então são 6 horas dentro do avião. 5 horas dentro do avião. 5 horas. É que tu vai quanto? 5 horas. Sobrevoo o Lago Titicaca. O Lago Mas Titicaca aí não é, isso sobrevoo. vai pra Bolívia, porque Titicaca já fica na E Bolívia. aí depois pra ir pra Machu Titicaca Picchu, fica na Bolívia. O Titicaca divide os dois países. Fica na Não tem nada a ver Bolívia. com o Peru. Ele fica na Bolívia. É impressionante, cara. O Titicaca eu sobrevoo, mas eu também tive 2 vezes. Eu tive 2 vezes, é só procurar aí o Titicaca. Não, não vou procurar nada. O Agora lago esse é bem sujo, né? Porque é cheio de titica e caca, né? Mas olha só. Ô, Chicão. Isso aí é o seguinte. Isso aí é uma bagaceirice eletrônica. Paulo Sérgio Pinto, por favor. Eu sou teu representante da bancada aqui, mas vou dar uma moral aqui. De madrugada. De madrugada. Como é que vai ganhar uma mulher? Vamos lá, conhecer um titicacá. Chegou assim um ato falho total. É um termo inca, titicacá. Lago sujo desse, cheio de titica e caca. Titicaca é um lago nos Andes, na fronteira entre Peru e a Bolívia. Muito bem. Não tem nada a ver com a Bolívia. Na fronteira, Peru e a Bolívia, pessoal. Boa noite. Larguei você. Voltamos amanhã. Muito obrigada por tudo. Beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.